Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito feliz de fazer essa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre razão e proporção de uma forma que vocês nunca viram antes. Eu estou aqui para descomplicar todas as dúvidas de vocês. Eu conectei aqui também no Instagram para eu convidar os alunos para participarem da live, só que no Facebook. E o link tá na bio. Então, de vez em quando eu tô aqui, mas eu vou falar um pouco com vocês e com o pessoal do Instagram. Então, vamos lá. Tudo bem com vocês? Vou esperar daí só mais 2 minutinhos pra gente começar a live. Eu sempre escolho fazer essa live pelo Facebook ou pelo YouTube, porque aqui eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. E assim, né, como uma boa professora, eu preciso de um quadro. Então, por isso é necessário a gente compartilhar desses recursos. Portanto, quem tá aqui no Instagram, eu coloquei o link na bio e esse link, ele vai lá pro Facebook, porque essa aula será transmitida no Facebook. Muito bem, Valéria Franco, saber o que o conteúdo vai estar à disposição. Sim, Valéria, o conteúdo vai estar à disposição. Para quem entrou, beijo, beijo, beijo. Gente do Instagram, eu deixei o link na minha página e na bio do Facebook. Léo, vai lá pro Facebook. Eu deixei o link tá na bio. Vai lá porque eu tô transmitindo essa aula no Facebook, tá? Beleza. Tomar mais um pouquinho de água, desculpa aí um pouco a tosse. Bom, agora a gente vai realmente começar aqui a nossa live. 3, 2, 1, vou compartilhar então a minha tela com vocês. Então, olha só. Aqui. E aqui, gente, é o seguinte. Pra gente saber o que é razão e proporção, eu sempre gosto de trazer exemplos do dia a dia, porque vai ficar muito mais fácil da gente conseguir visualizar aonde que nós vamos aplicar, como que pode ser pedido em prova e assim vai. Então, olha só, vamos imaginar que você foi lá numa lanchonete, você quer saber qual o segredo do suco. E aí, o rapaz, ele te falou o seguinte, que para cada um copo de suco concentrado, utilizam-se 7 copos de água. Dizemos então que a razão entre o número de copos... Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Peraí. Para cada... Então, voltando, né? Voltando, que a gente se perdeu aqui, que a minha caneta resolveu dar um tilt, mas ela voltou. Então, olha só, vamos imaginar que você tá lá numa lanchonete e aí, pra você, você quer saber qual que é o segredo do suco. E aí, o dono da lanchonete fala assim, ó, para cada um copo de suco bastante concentrado, eu utilizo 7 copos de água. Então, você vai imaginar lá, ó, vamos imaginar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tô aqui com 7 copos. Vamos imaginar que esse amarelão aqui, ó, é o do suco concentrado. Então tá, então para cada 7 copos de suco de água, você vai utilizar 1 copo de suco concentrado. Se o exercício ele fala assim, qual é a razão do número de qual é a razão entre o número de copos do suco concentrado e o número de copos de água? Então você vai utilizar justamente nessa ordem. Qual é a razão do número de copos de água, ou seja, quantos copos de água nós temos aqui? Nós temos só 1 copo. Para qual proporção? Para 7. Ou seja, a razão é de 1 dividido por 7 ou 1 para 7, tá? Para quem entrou agora, eu estou no Facebook, o link tá na bio. Desculpa, eu sempre vou ter que ficar voltando, senão o pessoal fica aqui mandando um monte de recado. Aí, olha só, se o exercício mudar de ideia e ele for falar o seguinte, eu quero a comparação entre o número de copos com suco e o número de copos total. Ou seja, se a gente olhasse aqui nessa figurinha que eu fiz, o número de copos com suco é só 1 mesmo. Agora, o número de copos total, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 é a nossa razão. Ou
1 para 7, 1 para 8, perdão, ou 1 para 8. Então, isso aqui, a razão, ela pode ser representada numa parte fracionária ou dessa forma, de 1 para 8. A gente também tem uma outra, a gente também pode pensar numa outra forma. A razão entre o número de copos de água, então aqui o exercício já está mudando, qual é o seu comparativo. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, eu tenho 7 copos de água, com o número total de copos, num total de 8, que seriam 7 oitavos ou 1 para 8, ou 7 para 8. 7 copos de água para 8 no total, tá? Isso. Bom, bem tranquilo, essa primeira questão da razão eu quis trazer uma parte assim bem conceitual para vocês visualizarem como não tem muito segredo. Normalmente o exercício ele vai te falar mesmo qual é a razão entre o número de meninas com o número de meninos. Então ele já vai trazer esse comparativo para você. Razão é bem simples. Razão nada mais é também do que uma divisão ou uma fração, tá? Para quem está aqui no Instagram, eu estou dando essa aula, transmitindo ao vivo no Facebook e o link tá na bio. Beijo. E aí, eu trouxe alguns exercícios, por exemplo. Esse exercício é bem comum, a gente vê em algumas provas, até prova de concurso. E olha como é simples. Olha só, na sala de aula da Aline, há 12 alunos que preferem apresentar o seminário. Então, na Aline, nós temos 12 alunos que gostam de seminário e 15 alunos que preferem fazer um debate. A razão entre o número do que preferem seminário e o número do que prefere debate, então quem prefere seminário aqui eu já sei que é 12. Se eu quero saber a razão, a gente quer saber uma divisão. 12 no total de 15. Aí, obrigada, amiga. Quem estiver aí, vai pro Facebook, que tá sendo transmitido lá, com tela compartilhada. Aí é o seguinte, eu tenho 2 no total de 15. Aí tem uma parte da fração que vocês não podem esquecer, que é o seguinte. Essa fração, a gente tem que reduzir ela, deixar pequenininha, até ela não ter jeito de dividir mais. Como que a gente faz isso? Eu preciso achar um número que consiga dividir a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador, ao mesmo tempo. Se ele for par, é fácil. Se for par em cima e par embaixo, é só você dividir por 2, bem tranquilo. Se for ímpar, não necessariamente por 3. Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento. Vocês precisam analisar qual é o número que eu consigo dividir, por exemplo, 12 e 15 ao mesmo tempo. Se a gente for lá na tabuada do 3, a gente consegue achar o 12 e o 15. Portanto, eu consigo simplificar, aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Eu consigo simplificar o numerador e o denominador ao mesmo tempo por 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Beleza. O que isso significa na prática? Significa que se eu tenho 4 alunos, a cada 4 alunos que gostam de apresentar em seminário, 5 gostam de fazer debate. A ideia é essa. Se na sala de aula, se eu tivesse assim, por exemplo, um seminário, aqui eu teria assim, ó, deixa eu pôr um menino aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu teria 4 assim, e aqui do ladinho dele, eu ia ter, mas aqui, para esses 4, eu teria 5 que gostam de colocar debate. 1, 2, 3, 4, 5. Seria essa a proporção. Aí, se eu tiver mais 4 alunos aqui, ó, que gostam de seminários, então 1, 2, 3, 4. Eu montaria uma sala, então, aliás, que gosta de seminário, eu montaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para cada 4 alunos que gostam de seminário, eu tenho 5 que gostam de debates. É isso que o exercício quer dizer. E olha só, aí a letra B tá perguntando diferente. Eu já tô mudando a minha forma de fazer esse comparativo. Eu tô perguntando qual é a razão entre o número de alunos que preferem seminário e o número total. Ou seja, qual é a razão, ou seja, a divisão
entre o número de alunos que preferem seminário a gente já sabe aqui que são 12, e o número total. Aí o que você vai fazer? Você vai precisar somar 12 mais 15, que vai dar 27. Novamente, vocês precisam entender que essa parte de fração, a gente precisa reduzir, diminuir ela até ficar pequenininha. Para eu fazer isso, eu preciso achar o número que eu divido em cima e embaixo ao mesmo tempo. 12 e 27, eu consigo achar o 3. Então, vou colocar aqui, ó, o 3 em cima e o 3 embaixo. Para quem chegou agora, estou transmitindo essa aula no Facebook, o link tá na bio do Insta. O 12 dividido por 3 vai dar 4. E o 27 dividido por 3 vai dar 9. Ou seja, se eu fizer um comparativo do total de alunos, a cada 4 alunos que preferem seminário, eu tenho um total de 9 alunos. E pra gente finalizar, a razão entre o número de alunos que preferem debate, ou seja, eu tenho 15 alunos aqui que preferem debate, e o número total, num total de 27 alunos. A razão é só isso, gente, é muito simples. Mais uma vez, a gente vai deixar ele pequenininho, irredutível, e o número que eu consigo dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo é novamente o 3. Aqui eu tenho 15 dividido por 3, que vai dar 5, e 27 dividido por 3, que vai dar 9. Eu tenho um segredo para vocês, se vocês quiserem descobrir como que o número divide por 3. Só saindo um pouquinho dessa parte de razão, pra gente entrar um pouco de critério de divisibilidade. Olha o tanto que é massa. Por exemplo, eu quero descobrir se o número 123, eu quero saber se ele divide por 3. Vamos imaginar que eu tô querendo descobrir. Por 2 eu já sei que não divide, porque ele é par. Será que esse número divide por 3? O que você precisa saber? É só você somar os algarismos. Por exemplo, 123. 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 3 vai dar 6. 6 divide por 3, ou seja, este número também divide por 3. Se eu tiver um número gigante, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 10.121, e eu quero saber se esse número divide por 3. Só você somar a galera e ver se ele encaixa lá na tabuada do 3, ó. 1 mais 0 vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 2 vai dar 4, e 4 mais 1 vai dar 5. Se você for lá na tabuada do 5, você não... Aliás, se você for lá na tabuada do 3, você não vai achar o 5. Então, esse número não divide por 3. Então, é só pra vocês... Por exemplo, se aqui fosse o número... Se você tivesse com dificuldade, é só somar, ó. 1 mais 2 vai dar 3, divide por 3. 7 mais 2 vai dar 9, divide por 3. 1 mais 5 dá 6, também divide por 3. Então, esses critérios de divisibilidade, eles ajudam a gente a cortar caminhos, tá? Então, essa é a nossa querida razão e proporção. Aliás, só começando com a razão, a ideia é essa. Você vai... A parte mais complicadinha, que você tem que saber depois fazer essa parte irredutível, que é bem tranquila. Então, isso a gente chama de razão. Em cima da razão, nós temos a possibilidade de aprender a porcentagem. Eu tenho muitos alunos que têm problemas com porcentagem, em transformar o número que está em fração em porcentagem, e eu preciso descomplicar isso da sua cabeça agora. Veja como é simples. Vamos imaginar que o exercício fala que uma a cada 4 crianças preferem picolé de chocolate ao invés de picolé de limão. E eu quero saber isso, primeiro, qual é a razão? Se o exercício, ele perguntasse para você, ó, qual é a razão... Você já saberia colocar. Qual é a razão entre o picolé de chocolate e o picolé de limão? Você ia colocar 1 para 4. Ou 1 para 4. Ou a cada uma criança que gosta de picolé de chocolate, 1 em cada 4 crianças que gostam mais de picolé de limão, né? Para quem chegou agora, transmissão no Facebook, link na bio. Razão e proporção. E aí... Como que eu faço para transformar isso em porcentagem? Olha só como é simples. Eu vou pegar a parte de cima da razão, que é 1, e vou dividir pela parte de baixo, que é 4. Seja bem-vindo, quintal pedagógico, que legal. Eu coloquei aqui para deixar um aviso, na verdade, porque essa transmissão, ela está sendo feita agora, só que no Facebook, e o link eu deixei na bio. Eu deixei aqui pra vocês me verem, porque eu sei que aí toda hora tá avisando que eu tô ao vivo.
Só que para assistir essa aula mesmo, que é sobre razão e proporção, entra no Facebook lá no link que eu deixei, porque lá eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. E aí a aula tá muito massa. Se você tem dúvida, vai pra lá, tá bom? E um beijo. Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer então essa divisão. É só pegar a razão que você acabou de montar, de 1 para 4, né? E nós vamos dividir. Aqui, gente, já entra um pouco de números decimais. É onde eu falo da importância da matemática básica. Não adianta, se você não conseguir fazer, por exemplo, divisão com números decimais, que são esses números que tem vírgula, se você tem dúvida ainda em fração, o que são frações equivalentes, o que é fração irredutível, o que isso significa, a gente acaba não avançando, a gente acaba não aprendendo, por exemplo, porcentagem, a gente acaba não avançando, por exemplo, em razão e proporção, que são exercícios que eu vou te dar uma notícia muito boa, você vai ver ela só pro resto da sua vida. Então é o seguinte, eu tenho aqui 1 dividido por 4, e aí você imagina, eu tenho uma balinha, para eu dividir para 4 pessoas eu vou ter sérios problemas. A matemática, ela nos deu um recurso muito maravilhoso que se chama vírgula. E eu costumo falar que vírgula é o poder, porque ele tem o poder de aumentar a galera que vai ser dividida. Como assim, professora? 1 não divide por 4 porque 1 é menor. Então você vai colocar só uma 0, e acrescenta um 0 aqui do lado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Agora ficou 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 já fica mais fácil. Para quem ainda tem dúvida em divisão, eu vou te dar outro segredo. É só você encontrar a tabuada do cara que tá dentro da casinha, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Eu preciso da tabuada do 4. Professora, eu sou ruim de tabuada. Vai lá no cantinho e faça. Eu adoro cantinho de prova. Vai lá no cantinho, coloca a tabuada e vê se você vai encontrar este cara ou alguém próximo dele. De novo, gente, aula no Facebook. Tá entrando um monte de gente aqui, ó. Aula no Facebook. Então tá, olha só. 10 dividido por 4, se a gente for lá na tabuada do 4, eu tenho 2 vezes 4, que vai dar 8. Se eu pegar 3 vezes 4, vai dar 12. E eu não quero 12, eu quero 10. Então, a gente volta 1. Então, o que eu vou pôr 2. Porque 2 vezes 4 vai dar 8. Aqui a gente vai diminuir. 10 menos 8 vão sobrar apenas 2. Aí, eu falei pra vocês que a vírgula é o poder. E pra sempre, eu consigo acrescentar esse zerinho no resto. É a partir daí que vem as dízimas periódicas, mas isso já é uma outra aula. Agora eu tenho 20 dividido por 4. Se a gente for lá na tabuada do 4, a gente acha o 20 na resposta. É só pensar 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar 20 e 20 menos 20 não vai sobrar nada. Finalizando assim essa primeira divisão de número com vírgula. Bem fácil, né? A nossa resposta deu 0,25. Acabou? Não, gente, não acabou. Para quem tá entrando agora, aula no Facebook. E link tá na bio do Instagram. Então, olha só, acabou 0,25? Não acabou. O que a gente tem que fazer para virar porcentagem? Porcentagem, por 100, por 100. Colocar 1 vezes 100. Muito lindo isso aqui, ó. 25 vezes 100, 0,25 vezes 100, se eu tenho dois zerinhos aqui, você coloca respostas, você vai escrever isso aqui, ó, sem a vírgula. Como eu quero vezes 100, a vírgula tá aqui. 100 tem 2 zerinhos, você vai pular, ó, 1, 2 e vai pôr ela aqui. Ou seja, a sua resposta é 25%. Ou seja, 25% das crianças, é isso que o exercício tá te falando, ó. 25% das crianças preferem picolé de chocolate ao invés do picolé de limão. 25%. Muito maravilhoso. E essa matemática é muito fácil. Estou aqui para descomplicar. Então, a gente já viu razão, proporção. A gente já viu razão. A gente pegou um exercício de razão. Mostrei para vocês como que a gente transforma essa razão em porcentagem. E agora eu vou te falar um pouco sobre a proporção. O que é proporção? Gente, olha só. Eu trouxe aqui esse relógio. Isso aqui, ó, e eu coloquei aqui as medidas dele. Esse relógio A aqui, daqui até aqui, ó, ele tem 50 centímetros. E daqui até aqui, ó, ele tem 40 centímetros. Se a gente pensar qual que é a razão do relógio A, então vai ficar 50,
50 por 40, beleza. E eu avisei pra vocês que a gente não pode, esse número da razão, ele precisa ficar pequenininho. E aí, eu adoro quando tem 0 em cima, 0 embaixo no final, porque a gente pode cortar. Se você não se sentir em paz por cortar, se você ainda tiver dúvida, é só dividir por 10, por 2, depois divide por 2, depois divide por 2, uma hora dá certo. E aqui vai sobrar apenas 5 quartos. Beleza, essa é a razão da altura para a largura do relógio A. Se eu quero encontrar agora a razão, vamos ver aqui, do relógio B. Aqui ele já deu uma achatada, ó. Eu tenho 25 por 30. Então, agora eu vou escrever essa razão, ó. 25 por 30. Final 5 e final 0. Se a gente lembrar lá de critérios de divisibilidade, não pode. Aqui, final 5 e final 0 é facinho, é só você simplificar por 5, tá? 5 em cima e 5 embaixo. Sempre tem que simplificar, ou seja, tem que dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo. E tem que dar certo. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5 e 30 dividido por 5 vai dar 6. A gente já tem uma outra proporção, uma outra razão. Pensando aqui, então, no relógio C, eu tenho aqui, ó, uma razão de 30 por 24. Então, olha só. Aqui eu tenho 30 por 24. Então, 30 por 24. E eu tenho um número que divide em cima e embaixo 30 e 24, que é o número 6. Ai, professora, eu nem ia lembrar do 6, eu ia lembrar do 2. Não tem problema. Se você dividir aqui por 2, vai dar 15, e 24 dividido por 2 vai dar 12. Aí depois você ia ter que dividir por 3, então vai dar na mesma, tá? Então, 30 dividido por 3 vai dar 5, e 24 dividido por 6 vai dar 4. E aí, olha só as coincidências. Deixa eu trocar de cor aqui. Deixa eu ver o negocito aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 5 quartos e 5 quartos. Significa que o relógio A e o relógio C, eles são proporcionais. Isso é proporção. Proporção... Desculpa. Proporção é uma igualdade entre razões. Então, acabamos de finalizar o primeiro conceito. Peraí. Ou seja, proporção... Oi, João Vitor. Amore, eu tô no Facebook, tá? Lá eu consigo compartilhar minha tela. Se quiser participar, o link tá na bio. Então, proporção é uma igualdade entre as razões. Pronto, lindo, muito fácil, muito maravilhoso. É isso que é proporção. Esse relógio B, ele não é uma proporção aqui, ó, entre o relógio A e o relógio C, porque é diferente. Proporção é uma igualdade entre as razões. Agora a gente vai começar a fazer exercício para entender isso. Vou dar uma pausinha aqui para ver como é que estão os alunos que entraram. Ai, Léo, é fácil eu apanhava. Você não tem noção. Alegria no meu coração de ver esse tipo de comentário aqui. Viu? A proposta do Descomplicando a Matemática é justamente isso. É trazer isso aqui assim, ó. É fácil. Isso aqui é fácil, gente. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então, estou extremamente feliz desse comentário seu, tá? Por favor, gente, participam dessas lives. Eu acho muito bom parar esse tempo para ensinar vocês. Bom, vamos lá então. Bom, pra gente finalizar, eu tenho 2 exercícios para vocês entenderem razão e proporção. Então, proporção é isso, gente. É só uma igualdade entre as razões. É só isso. Então, olha só. Quando vocês forem fazer um exercício, a ideia vai ser mais ou menos essa, ó. Flávio acertou 5 pontos no total de 7 arremessos e uma cesta de basquete. Se ele mantiver o mesmo desempenho
quantos pontos ele fará após realizar 28 arremessos. Primeiro você monta a primeira razão do que ele acertou. Então ele acertou, olha só. Então o Flávio estava lá, estava jogando basquete, fez 7 arremessos e conseguiu 5 pontos. Se ele fizer 28 arremessos, qual mais ou menos, quantos pontos que o Flávio vai fazer? O exercício está perguntando isso. Eu tenho 5 pontos aqui, ó. Eu tenho 5 pontos aqui para cada 7 arremessos. Se ele manter essa proporção de arremessos, então aqui eu tenho pontos e aqui eu tenho arremessos. Aí, o que eu vou ensinar vocês? Para fazer esse tipo de exercício, é uma regrinha de 3. Não tem segredo não, você vai pôr um igual. E aí, ponto vai ficar na frente de ponto. E arremesso na frente de arremesso, tá? Por quê? Isso aí é uma proporção. Porque à medida, se ele aumentar os arremessos, possivelmente ele vai aumentar a quantidade de ponto. Então, você põe ponto, ponto, arremesso, arremesso. Então, olha só, eu quero saber a quantidade de 28 arremessos. E eu não sei quantos pontos, é o que o exercício quer saber. Então, aqui a gente vai chamar de X. De novo, o que eu montei? Eu montei uma razão, ou seja, 5 pontos para 7 arremessos. 28 arremessos, por que eu pus embaixo? Para ficar arremesso, arremesso, um debaixo do outro. E os pontos eu vou chamar de X, que é o que eu quero saber. Se ele tivesse me dado os pontos e eu quisesse saber arremesso, você ia colocar os pontos aqui em cima e o X aqui embaixo. Aquilo que você quer saber a gente chama de X. Para quem entrou agora, estou transmitindo essa aula no Facebook e o link tá na bio. E aí, o que a gente faz agora? Tranquilamente, é só multiplicar cruzado, só isso. Então, eu vou desconsiderar aqui o P e o A, que foi só para questão didática mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó. 7 vezes X e 5 vezes 28. Porém, para quem já tá craque em fração, sempre quando tiver assim, fração do lado, fração do outro, você pode simplificar, e eu tenho que ter uma igualdade aqui no meio, tá? Você pode simplificar, ou o que é simplificar? É cortar. Você pode cortar aqueles que estão de baixo, embaixo, embaixo, em cima, em cima. Você só não pode cortar cruzado, tá? Então, eu sei, eu tô olhando para esse 7 aqui com muito carinho e para esse 28. Como eu sei que eles estão ali na mesma família, se eu pegar 7 e dividir por 7, vai dar 1. O que vocês acham? Se eu pegar 28 e dividir por 7, vai dar 4. Aí, o que a gente faz agora? Agora ficou muito mais fácil eu organizar. Ai, professor, eu não gostei desse jeito que você fez. Não tem problema, multiplica cruzado e faz a matemática básica. Porque aqui ficou 5 está para 1 e X para 4. Só fiz só porque eu sou preguiçosa para ficar mais rápido. Mentira, gente, é porque realmente tem essas questões de a gente facilitar a forma como a gente faz os exercícios de matemática. Para quem entrou agora, eu estou transmitindo essa aula ao vivo no Facebook, o link tá na bio. E aí, eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes X aqui vai dar 1X, ou simplesmente X. Não precisa pôr 1. E 5 vezes 4 vai dar 20, ou seja, eu tenho um total de 20 pontos. Olha que coisa maravilhosa. Finalizando, então, o nosso exercício. Para quem ficou na dúvida, eu trouxe a saideira e assim a gente vai finalizar essa aula, que é o seguinte: Marília fez um bolo usando 2 xícaras de farinha para cada 1,5 xícara de leite, ou 1,5 xícaras. Se no final ela usou 6 xícaras de leite, determina quantas xícaras de farinha ela utilizou. Só um minutinho. Para quem chegou agora, eu estou transmitindo essa aula ao vivo no Facebook e o link está na bio. Beijo. Então, Marília fez um bolo e ela usou 2 xícaras de farinha. Então, a gente já sabe que isso aqui é farinha. Vou pôr um Fá. Vamos montar a primeira proporção. Para cada 1,5 xícaras de leite. Então, 1,5 xícaras de leite. E aí, montamos a proporção. Só que aqui ela tá perguntando, se no final ela usou 6 xícaras de leite, e eu acabei de falar pra vocês, se for, tudo que, a unidade que você põe embaixo é a mesma, você põe assim, ó, farinha, farinha, leite, leite, tá? Então, farinha, farinha, leite, leite. Eu vou pôr aqui, ó, 6 leites. E aqui eu quero saber quantas xícaras de farinha, gente. Eu não sei quanto ela utilizou de farinha, então aqui eu vou chamar de X, tá?
Terminei. Agora montei, muito fácil. É só multiplicar cruzado. Aqui a gente consegue fazer algumas simplificações. Não conseguimos. Então, a gente só vai fazer a multiplicação cruzada. Eu vou desconsiderar o Fá e o Lê, que é só para questão didática. 1,5 vezes x vai dar 1,5x. Beleza. E 2 vezes 6 vai dar 12. Ótimo. Agora, eu preciso despregar esse 1,5 que tá aqui. Ele tá pregadinho, ele está multiplicando. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, esse 1,5, ó, ele vem aqui para baixo. Então, 12 dividido por 1,5. Pra gente isolar o x. Agora, você vem no cantinho e vai fazer a divisão com o número decimal, que você precisa estudar. Se você tiver dúvida com o número decimal, por favor, mande qualquer recado para mim, um direct, um e-mail, dá sinal de fumaça, que eu vou preparar uma aula para eu te ajudar a descomplicar isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 12 dividido por 1,5, que é esse número decimal. Um monte de gente boia com isso aqui e não assume, tá? O que a gente precisa fazer? Eu tenho 12 dividido por 1,5. Aqui, gente, o grande segredo é a gente igualar as casinhas. Por exemplo, eu tenho uma casinha aqui depois da vírgula e aqui eu não tenho nenhuma. Eu preciso igualar. O grande segredo é igualar, ou seja, eu vou dar uma vírgula para ele, vou dar uma casinha para ele também. Depois que eu fiz isso, eu arranco a vírgula e agora sim eu vou fazer a minha divisão, que virou 120 dividido por 15. Ótimo. 120 dividido por 15. A tabuada que vai mandar aqui agora é a tabuada do 15. Portanto, eu amo cantinho de prova. Vocês vão lá no cantinho e nós vamos fazer até achar 120. Você pode fazer por tentativa, por exemplo, 15 vezes 5, 15 vezes 10. Ou você pode ir somando, 15 mais 15 mais 15 mais 15, a forma como você quiser. Então, eu vou fazer por tentativa, ó. Vou colocar aqui, ó. 15 vezes 5. Começar com 5. 5 vezes 5 vai dar 25, sobe 5. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Beleza. Aqui vocês já viram que deu 75 e eu quero achar 120. Então, a gente precisa aumentar bastante isso aqui, né? Nós vamos aumentar isso aqui, então. Só um minutinho, deixa eu ver se eu... Nós vamos aumentar isso aqui, então. Eu vou colocar... Se for 10, se for 15 vezes 10, vai dar 150. Eu vou tentar 15 vezes 9. 15 vezes 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Sobe 4. 9 vezes 1, 9. Com mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. 135. Passou. Não posso. Então, eu vou diminuir 1, vou colocar 15 vezes 8. Então, 15 vezes 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Sobe 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Tcharam! Achei a tabuada do 15. E para quem tá com dúvida na divisão, é bem simples. Quem vezes 15 que deu 120? Foi o nosso colega 8. 8 vezes 5, você põe a resposta aqui embaixo, 120, e vai sobrar 0. Ou seja, para essa proporção aqui utilizada, a gente vai usar 8 xícaras de farinha. Então, deixa eu colocar, ó, 8 xícaras de farinha. Isso, galera. Gente, deixa eu voltar aqui pro meu rosto. Deixa eu ver se deu certo. Calma aí. Aí. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Vai ter ainda... Eu vou falar um pouco mais sobre razão e proporção na quinta e na sexta-feira dessa semana. Vou continuar aí com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E assim, tá vendo como... Mesmo que a gente avance com determinadas matérias, tudo depende da matemática básica. E a proposta do Descomplicando a Matemática é relembrar esses conceitos, é trazer leveza, é trazer facilidade, é realmente descomplicar a matemática. E é isso, gente, e um beijo. Não tô conseguindo visualizar as dúvidas, depois eu respondo.